dia, saudações ao povo de Deus, onde vocês estiverem. Um abraço ao pastor Crisley, nosso amigo, faz uns 2 anos que não nos vemos. E é bom compartilhar aqui um pouquinho do que a gente tem estudado e tem aprendido também. Que Deus abençoe cada um de vocês nesse dia e nesse propósito também de adquirir mais saúde. A gente sempre gosta de fazer uma ilustração e nada melhor do que procurar o texto bíblico. Eu convido vocês a abrirem a Bíblia de vocês antes da gente, ou adentrando no assunto que a gente vai falar, que é sobre as calorias em si do nosso corpo. Em Gênesis 41, versículo 1 a 4, Gênesis, ainda no capítulo 4, versículo 16, a história é meio grande e eu vou fazer alguns cortes, e a partir do versículo 28 ao 40. A gente não pode perder muito tempo porque o assunto é grande, mas vamos lá. Depois vocês podem acompanhar ou podem me seguir aqui no texto. Então, Gênesis, capítulo 41, versículo 1 a 4. Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao Nilo. Do rio subiam 7 vacas formosas à vista e gordas e pastavam no carriçal. Após elas subiam do rio outras 7 vacas, feias à vista e magras, e pararam junto às primeiras. Na margem do rio. As vacas feias à vista e magras comiam as 7 formosas às vistas e gorda. Então acordou o Faraó, tornando a dormir, teve outro sonho. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas, e após elas nasciam 7 espigas mirradas. E aí o texto continua. Vamos dar um pulo para o versículo 16. Respondeu-lhe José: não está isto em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. E agora dando outro pulo para o versículo 28. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó que ele há de fazer. Eis aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra, em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra. E tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem-se os administradores, toda a colheita dos bons anos que virão. Recolha cereal debaixo do poder de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Essa é uma história bonita. O exemplo de José é um modelo para nós hoje, mas tem uma grande lição. O único que poderia decifrar o sonho de Faraó naquele momento era quem andava com Deus, quem conversava com Deus, quem tinha intimidade com Deus, porque o sonho foi dado por Deus. E esse homem naquele Egito, naquela terra pagã, era José. José era o embaixador de Deus ali naquela terra. Assim também você pode ser nessa terra aí um embaixador de Deus. E ele era um hebreu, era discriminado naquela terra. Já estava na cadeia, já tinha sido escravo, era escravo, não ascendeu na sua posição, na sua casta social, mas ele teve uma grande importância para toda aquela terra, não só do Egito, mas para aquela terra ali ao redor. Esse plano
que José propôs a Faraó, quando ele executar de forma cuidadosa e responsável, ele sempre dá certo. Faraó pensou em quem poderia ocupar essa função que José tinha sugerido. Talvez ele tenha pensado algumas horas, alguns dias, pensou em alguém de algum partido político ali, pensou em alguém da sua casa, um genro, um filho, alguém ali, mas ele viu que ninguém era melhor capacitado do que José e deu essa honra a José. Então houve até o período da abundância, na qual eles souberam aproveitar as sobras e separar o excedente e guardar para um futuro que seria muito difícil. 7 anos de fartura, 7 anos de escassez, períodos iguais, um sobrando e o outro faltando. Gostaria de contar uma outra história que aconteceu bem mais recentemente, uma história de uma mulher adventista russa chamada Oksana Sergevenko. Ela foi vice-ministra das Finanças da Rússia e ela estabeleceu um plano inspirado na história de José. Na época de 2003 e 2004, quando entrava bilhões de dólares pelo alto preço do óleo lá na Rússia, ela propôs ao seu chefe das finanças, o ministro das Finanças, Alexei Kudrin, separar uma sobra, uma quantia de toda essa fortuna que entrava na Rússia para períodos que poderiam chegar de escassez. Ela trabalhou noites e dias planejando um fundo para que houvesse uma reserva de proventos para a Rússia no futuro. E assim como foi no período de José, que eles abasteceram onde se guardava ali os grãos, ela reservou dinheiro. E chegou o tempo das vacas magras. Em 2008, a maioria deve se lembrar, houve uma recessão mundial, e o ministro das Finanças russo, Alexei Kudrin, ele foi elogiado de vários lugares da terra, de vários países, pela sua clarividência em conseguir fazer um estoque, fazer uma reserva de mais de 200 bilhões de dólares. E a Rússia passou estável nesse período bem difícil. Pouco se falou da nossa protagonista, mas ela preferia assim, ok? Ela preferia passar no anonimato, mas seguindo as orientações de Deus. Vamos falar um pouquinho, brevemente, sobre a vida de Oksana Sergevenko. Ela era uma menina muito pobre, ela se formou em economia na Uzbequistão e atualmente ela é falecida, e ela foi para a Rússia assim que ela se formou, lá na faculdade, sem dinheiro para comer, sem dinheiro para morar. Ela e o irmão foram morar na casa de um amigo lá na Rússia. E eles passaram muita necessidade, havia dias que não tinha nada para comer, às vezes apenas um pãozinho. E foi nesse período de extrema escassez que ela fez sua primeira oração a Deus. Em 2000 ela foi batizada na igreja adventista. E no seu enterro, ela serviu de testemunho. Ali havia vários ministros russos presenciando a história de fé e confiança e serviço a Deus naquele país que não tinha uma tradição cristã. Bom, por que eu estou contando isso? O que essa história tem a ver com o nosso assunto de ganho de peso, e controle do peso, e saúde também? Bom, na verdade, o Criador, quem fez aquele plano dos 7 anos de sabedoria na utilização dos proventos de Deus para que viesse a escassez? Foi Deus. Deus avisou a Faraó, que era a nação mais próspera da época, que era mais produtora de produtos agrícolas. Ele avisou para que preparasse e salvasse a vida em toda aquela região, não só do Egito, mas em toda a região. E ele planejou um plano semelhante para a performance do corpo humano, do nosso organismo. Então, a gente armazena a energia que a gente tem abundante no nosso corpo. E quando vier o período de escassez, a gente tem uma reserva ali para não morrermos e não passarmos períodos de enfermidade. Deus fez esse plano provavelmente depois do pecado, antes não iria haver fome, numa terra sem pecado.
E esse plano de sobrevivência tem salvado muitas pessoas. Foi o que aconteceu com a história do carioca Erickson Leif. Ele ficou 51 dias sem comer. E ele sobreviveu graças a esse plano de sobrevivência do nosso Criador. Ele começou um jejum com 103 quilos e terminou o jejum de 51 dias com 78 quilos. 103 para 78, graças a esse plano. Esse plano tem salvado vidas. Esse plano Deus sabiamente colocou no nosso organismo, ok? E não é qualquer dieta, não é qualquer tratamento que consegue alterar esse plano que o nosso Criador fez com muito amor para que nós sobrevivêssemos em períodos de escassez. E aí vem a pergunta, mas e quando as vacas magras não chegam? Em primeiro lugar, agradecer a Deus porque elas não chegaram, porque passar fome é muito ruim. Eu nunca passei fome assim, necessidade assim, mas eu imagino, já fiquei com fome. Agora, extrapolando essa fome para um dia de 24 horas ou alguns dias ou até semanas, né? A gente sabe que tem muita fome aí em alguns lugares da terra, não é fácil. Então, primeiro devemos agradecer a Deus por não ter chegado a época das vacas magras. Eu vou ver se vocês conseguem ver aqui um modelinho. Eita, eu não consigo virar. Bom, imagine o nosso cérebro, ele comanda o que faremos, se vamos acumular ou vamos gastar energia. Para acumular, a gente absorve ele no intestino, então você vai comer e vai ajudar a acumular. Se você quer gastar, você manda as ordens para o músculo e você vai fazer atividade física e vai gastar essa energia. A diferença entre você consumir e você gastar energia vai ser um excedente ali que você vai armazenar nas suas células de gordura, principalmente um pouquinho no seu músculo, através do glicogênio, e um pouquinho também no seu fígado, ok? Então, principalmente nas células gordurosas. Então é isso, aqui tem o poder de controle. Ou você vai ingerir mais, ou muito ou pouco, e aqui no músculo, e você vai mandar ordens aqui para o músculo para gastar essa energia. E aí você tem que ter um equilíbrio, que muitas vezes está faltando hoje no mundo, né? Alimentos hipercalóricos, hiperconcentrados e pouca atividade física. Então o que a gente está vendo? O nosso planeta está ficando mais redondo e mais gordinho e mais pesado. Até 2 anos atrás, cerca de 2/3, após 2 anos de tratamento para perder peso, 2/3 das pessoas acabam pesando mais do que quando começaram o tratamento. Eu li até um estudo essa semana que em 10 anos, 90% das pessoas que fizeram tratamento para perder peso aumentaram peso em vez de perder. Então você perde e depois recupera. Essa é o comum. Difícil são aqueles que perdem, conseguem manter isso por tempo indeterminado. O aumento de peso tem sido constante, né? E a OMS já caracterizou a obesidade como uma doença. E a medicina também caracteriza como uma doença crônica não transmissível, ok? E que precisa de tratamento constante. Então, hoje já tem um consenso de que você tem que tomar, por exemplo, medicamento, não só por algum período, mas como diabetes, como pressão alta, indeterminadamente. Bom, e essa é a evolução no nosso estilo de vida. A gente tem aumentado o peso, as comidas têm ficado muito calóricas, muito concentradas e a atividade física tem diminuído muito. Antigamente a gente trabalhava no campo, com a enxada, com trabalho físico, e hoje a gente trabalha sentado, como eu estou aqui, pensando, raciocinando e pouco trabalhando com os nossos músculos. A gente não anda mais praticamente, a gente usa carro, ônibus, vários meios de transporte, a gente nem abaixar o vidro, rodar o vidro do carro, a gente faz isso, a gente aperta o botão e o vidro baixa, a gente não vai mais na televisão ali mudar o canal, a gente lá do sofá, a gente aperta o dedinho e muda o canal,
A gente não lava mais o carro, né? Eu mesmo, a última vez que eu lavei no meu carro foi quando eu fiz faculdade de medicina, já faz 95, 96, já faz uns mais de 20 e poucos anos. E a gente não tem feito quase nada de atividade física. Aí mesmo nos Estados Unidos tem esteiras que você não precisa nem andar, você entra na esteira e aparece lá no final. Então esse é o nosso contexto. A gente come alimentos muito calóricos e gasta cada vez menos energia. E a complexidade desse plano que Deus colocou em nós de sobrevivência, ele é muito complexo e não é à toa que até hoje não tem um tratamento 100% eficaz para a obesidade. Os laboratórios que passam mais perto disso já tem um lucro enorme. E o laboratório que, se algum dia conseguir descobrir uma cápsula, um medicamento que você perca peso e não recupere mais, esse laboratório vai ficar bilionário, porque não é fácil. Não é qualquer coisinha que você vai fazer que vai perder peso e mantê-lo para a vida. Só uma solução: estilo de vida diferente, ok? E os adventistas sabem muito disso, mas praticam pouco, né? Então, tem alguns hormônios, eu vou dar uma resumida muito simples, tá? De forma bem simples, mas quando a gente está com fome, nosso estômago libera um hormônio chamado grelina e ele aumenta. Quando o nosso estômago está vazio, o nosso estômago libera um hormônio chamado grelina, que ele aumenta a nossa fome, e aí você vai querer comer. E aí tem outros hormônios que dão a saciedade, é o PYY e a leptina. Um é liberado pelas células adiposas, né? E o PYY é do nosso intestino. Então você comeu, o estômago se distende, você deve comer devagar para que dê tempo para as informações chegar lá no hipotálamo, no cérebro. Então você pode começar com uma salada que é pouco calórica e muito saudável, cheia de fibras, e você mastiga bem, lentamente, sem pressa, e aí dá tempo das informações chegarem ao hipotálamo. E aí vem os hormônios da saciedade, que deixam aquele sensação de satisfeito. Quando você já terminou a salada e vai comer alguma coisinha mais quente, você já está ficando satisfeita. Depois que você termina a alimentação incompleta, aí vem outros hormônios que te dão prazer, serotonina, dopamina, e aí você fica muito satisfeito depois dessa refeição. Só que tem gente que não quer acabar a refeição para que esse efeito perdure. E outra, às vezes come muito rápido e a informação não chega aqui, que você está saciado e você continua a comer, come 2 pratos e ainda não chegou a informação de tão rápido que você comeu e você ainda está com fome. Então, a gente tem que ter calma na hora de comer. Calma, tranquilidade. Bom, outra coisa, tem uma diferença entre perder peso e emagrecer. Perder peso, você vai achá-lo de novo. Você pode perder peso. Por exemplo, se eu tirar o meu braço, cortar o meu braço, eu vou perder peso, mas eu não emagreci, ok? Então, quando você perde peso, você perde massa muscular, você perde proteínas, você perde gordura, você perde água, você perde um bocado de coisa. O objetivo no tratamento da obesidade é perder gordura, ok? Então, o ideal é que você perdesse só gordura. Como fazer isso? Uma das formas é fazer um estilo de vida e nada dessas dietas de efeito rápido. Porque o importante é manter o peso, não é perder e depois recuperar, e geralmente é mais. Um detalhe muito importante: quando você perde peso de forma rápida, você perde o quê? E sem fazer exercício, você perde gordura e você perde massa muscular. E aí você vai recuperar esse peso, ok? Quando você recupera o peso, você recupera o quê? Gordura e massa muscular? Não, você só recupera gordura. Então aquela massa muscular diminuiu mais. Aí você vai fazer depois outra dieta para perder mais peso, porque aquele peso não está satisfatório para você. Você vai perder de novo gordura e massa magra. Então a massa magra que era assim, diminuiu para isso, e agora diminuiu para isso. E aí você vai recuperar esse peso logo adiante com massa magra e gordura? Não, só com gordura, ok? Então a sua massa magra, fazendo dietas repetidas, sem atividade física, sem equilíbrio, você cada vez vai reduzindo mais a sua massa magra e aumentando proporcionalmente e literalmente a sua gordura cada vez mais.
E vai se tornando cada vez mais difícil perder peso depois. Por quê? Porque é a massa magra que faz com que você gaste aquela energia durante o dia, que faz com que você tenha o seu metabolismo que consuma muita caloria. Então, você tendo um organismo muito econômico, com pouca massa magra, você está pedindo para engordar, ok? Bom, o problema da obesidade, ele afeta a sua saúde, ok? A obesidade gera uma inflamação crônica, uma baixa inflamação crônica constante, com liberações de citoquinas, de substâncias inflamatórias, que favorecem enfermidades. Uma delas agora que apareceu recente é o Covid. Por que o Covid é mais grave no obeso? É a segunda fator de risco no Covid, é a obesidade. A idade em primeiro lugar e a obesidade em segundo. Por quê? Porque o seu organismo já tem uma inflamação de baixo grau, crônica, e o Covid explora isso, né? Uma consequência da enfermidade do Covid é que ele estimula em nós uma resposta exagerada, que aí tem aquela lesão pulmonar, né? Lesão renal, o paciente fica com falta de ar e muitas vezes tem que ser internado e até às vezes em sistema de UTI, ok? Então, a obesidade só é comparada ao uso do tabagismo, do cigarro. Então, para vocês verem o quão ruim, deletério ser obeso. O excesso de peso, quer dizer, o excesso de peso, o estar acima do peso encurta a vida em 4 anos. E a obesidade encurta a vida em 7 anos, ok? Então, se você é obeso, a sua vida já diminui estatisticamente 7 anos no decorrer da sua vida. E o sobrepeso, 3 a 4 anos. Ok? As substâncias, as células de gordura, a gordura, elas produzem adipocinas, que são substâncias inflamatórias que são tóxicas para a gente, que favorecem doenças como câncer, como problemas cardíacos, como diabetes e essas doenças aí que estragam o nosso organismo. Nos últimos 100 anos, o consumo de gordura aumentou bastante, aumentou 67%, e de açúcar aumentou 64%. Então, a gordura e o açúcar estão muito presentes na nossa alimentação e a gente tem consumido isso de olhos fechados, ok? Isso nos Estados Unidos, esses dados. E, por outro lado, as verduras, os legumes, o consumo desses alimentos saudáveis diminuiu em 26% e o de fibras 18%. Então, aumentou o consumo de gorduras e açúcar e diminuiu o consumo de fibras, verduras e legumes. Isso é bom? Bom, algumas características aí do aumento do peso, né, da obesidade. Se você tem pais, mãe e pai que são obesos, a chance de você ser obeso é 80%. Se você tem um só pai, ou a mãe ou o pai obeso, a sua chance já cai para 40% de você ser obeso. Se você não tem nenhum dos dois pais obesos, você tem 10% de chance de ser obeso. E isso não está relacionado só ao hábito e cultura que você adquiriu na sua família. Pessoas que foram adotadas por outra família, elas se parecem mais biologicamente nessa questão de obesidade com os pais que são realmente de linhagem genética, ok? Os obesos, eles têm uma menor capacidade termogênica, ou seja, eles produzem menos calor, então eles gastam menos energia. O magro tem uma termogênese maior, ele gasta mais energia, libera mais calor e aí ajuda ele a manter o pezinho dele. O centro da fome também é mais sensível no obeso, ele sente mais fome, tá? E aí ele precisa ter um controle maior. Esse controle pode vir da atividade física, por exemplo. O metabolismo basal do obeso também é menor, ok? Então, como a gente pode fazer para aumentar o nosso metabolismo? Menos dietas radicais, mas principalmente atividade física frequente. A atividade física, não só ela gasta quando a gente está fazendo ali atividade física, mas ela aumenta a nossa massa muscular. E a nossa massa muscular, ela é responsável pelo nosso gasto calórico. Eu não sou nenhum Schwarzenegger, né? Mas eu faço exercício, tento fazer um mínimo pelo menos de 3 vezes ao dia. E isso ajuda o nosso metabolismo.
Eu fiz aquele exame que vocês podem fazer também, que coloca uma máscara aqui e ele capta o teu oxigênio, o teu dióxido de carbono, e aí ele vê o quanto você gasta de energia através disso. O meu deu 1.800 calorias, então dá para eu comer isso todo dia sem eu engordar, né? Isso é basal, né? Se você está fazendo alguma atividade, isso aí sobe, é lógico. Então, tenha dietas catastróficas que vocês devem evitar, que as pessoas fazem com o objetivo, eu vou num casamento, tem que caber naquele vestido, então vou fazer uma dieta para perder peso. E as pessoas perdem peso, mas depois recuperam. Dietas tem que ser aquelas mudança no estilo de vida, ok? Deve ser acompanhado de atividade física para você perder peso. Então, a gente tem uma média de gasto 70 calorias por hora, mais ou menos. Isso depende de pessoa para pessoa, depende do seu dia, né, da sua atividade. Então, há diversos fatores que influenciam isso, né? Então, uma redução rápida do peso. O que acontece? O organismo tem meios que ele vê que você está perdendo peso muito rápido e ele lança a mão desse artifício. Aumenta o seu apetite, você adquire uma vontade de comer maior, ele faz com que você fique indisposta, meio preguiça, meio sem energia para as coisas, para poupar energia sua, e ele faz uma reestruturação do seu gasto calórico. Então é igual uma empresa, né? Uma empresa tem um faturamento de 100 mil por ano, e agora o faturamento caiu para 80 mil. O que ela vai fazer? Redimensionar toda a sua logística, mandar funcionário embora, então vai fazer uma economia. E o seu organismo age do mesmo jeito. Se você está comendo menos, exageradamente menos, tem uma dieta de 2.000 calorias, de repente você faz uma dieta radical, 1.000 calorias, ele vai se redimensionar para economizar caloria. Por isso que essas dietas de curto prazo, radicais, não dão certo. Você tem que diminuir sim a sua ingestão, mas você não pode fazer coisas radicais, tá? Senão você está treinando ele para ser cada vez mais econômico. E aí é perigoso, né? Uma coisa que as pessoas fazem é tirar o café da manhã. Você está treinando ele para ser econômico. Começou o dia, você não come, ele vai pensar, opa, como é que vai ser o meu dia? Então ele já começa economizando. Você pode tirar uma refeição? Pode. Tire a última. A última você vai dormir, seu gasto calórico diminuiu bastante. De manhã é mais ou menos 300 calorias por hora que você gasta. À tarde, mais ou menos 100 calorias. E à noite, sua frequência cardíaca está caindo, sua temperatura cai de madrugada. Todo o seu organismo vai para uma atividade basal. Então você gasta em média por hora 50 calorias. Então você não precisa fazer uma refeição muito cheia, uma refeição muito leve. Se fizer duas refeições, já estaria bom para uma pessoa, ok? Ao contrário do que as pessoas dizem por aí. Então, à noite é a hora que se deve menos comer, porque é a hora que você gasta menos energia. E de manhã é a hora que você gasta mais energia, 300 calorias por hora, mais ou menos, a média. Então, é a hora que você deve mais comer, o de jejum, ok? Bom, a atividade física é importantíssima. Eu vou citar um trabalho que eu gostaria de mostrar para vocês aqui, mas eu sou meio analfabeto aí na tecnologia e não treinei antes aqui com o meu celular e não vou conseguir mostrar para vocês. Pelo que eu vejo aqui, ele não consegue inverter. Bom, então é o seguinte, eles fizeram um trabalho e dividiram pessoas em 4 grupos. O primeiro grupo, ele recebeu uma dieta para perder peso, ok? O objetivo era perder peso e acompanhar essa perda de peso. Primeiro grupo, perder peso só com dieta. Perderam? Perderam. Perderam 7,5 kg de peso, ok? De peso. E durante 3 meses. E aí o segundo grupo fez exercício. Só exercício. Não mexeu na dieta, comiam o que estavam acostumados a comer antes. Perderam peso? Perderam. Igual esse aqui, 7,5 kg. Qual foi a diferença? Ele reduziu mais abdômen, que é uma gordura pior, e ele perdeu 1,3 kg a menos, só de gordura a menos que o primeiro grupo. Deu para entender? Então esse grupo perdeu 7,5 kg. Esse grupo também perdeu 7 kg a menos à custa de exercício, sem fazer dieta. Só que ele perdeu 1,3 kg a mais só de gordura,
ok? Então está na vantagem sobre esse, e nem precisou mexer na boca, mas teve que levantar do sofá. E o terceiro grupo fez exercício da mesma forma que esse, só que ele foi orientado a comer mais do que ele comia, para tentar não reverter o efeito do exercício. Perdeu peso? Perdeu peso também, ok? Não perdeu peso, mas ele perdeu gordura, ok? Então ele não perdeu aqueles 7,5 kg desse, mas ele perdeu gordura. Então aquela comida que ele comeu a mais serviu para aumentar a massa magra dele, porque a gordura ele perdeu. Então ele ganhou 1,3 kg de massa magra e perdeu 1,3 kg de gordura. Ok, deixa eu confirmar. É isso mesmo, 1,3 kg, igual do segundo. E o quarto grupo, ele não teve modificações e não teve perda de peso. Bom, uma coisa importante, televisão. Hoje a cultura ouve televisão, mas isso aqui serve também para computador. Quando você vê, o que vocês acham que engorda mais? Você ficar sentado no sofá de frente para uma televisão ou um computador, ou você ficar, principalmente televisão, que é o nosso assunto, é o estudo que eu tive acesso, ou ficar lendo um livro, ou ficar olhando para a praia. O que ganha mais peso? Na verdade, assistir a televisão ganha mais peso. Por quê? Porque ela hipnotiza a gente, você não pensa muito. Então você gasta menos caloria com os teus pensamentos, com a tua atividade neurológica. Às vezes tem pessoas que ficam tão concentradas que a gente tem que dar um grito assim, fulano, senão ele não sai do transe ali. E se você está ali sentado, mas está pensando, você está raciocinando, está lendo um livro, está fazendo alguma coisa, você está atividade cerebral e você está gastando energia, o cérebro gasta muita energia. Então, os nossos filhos, a nossa sociedade está vendo muita televisão, séries e essas coisas aí. Além das propagandas que tem na televisão que incentivam você a comer, né, a dar fome. E aí, continuando a falar sobre atividade física, o que é mais importante para a sua saúde, para essa alteração metabólica que acontece no obeso, que leva a diabetes, que leva a pressão alta? O que é melhor, correr ou caminhar? Eu sempre achei que fosse correr, mas alguns estudos mostraram que é caminhar. Tem um aqui que mostra que caminhar rápido corta pela metade o risco da síndrome metabólica. Já correr não corta pela metade, corta em 40%. Então, correr diminui em 40% a chance da síndrome metabólica, que é aumento do peso, pressão alta, colesterol alto, né? E caminhar rápido reduz em 50%. Então, caminhar, de acordo com vários estudos, é melhor para o nosso organismo do que correr. E tem um outro estudo aí, que não está aqui na palestra, mas ele mostra que se você correr muito também, mais de 2 horas e meia por dia já não é benéfico. Então, esses maratonistas já não é bom. O nível de risco de morte para aqueles que fazem mais de 4 horas de corrida por semana é praticamente igual ao do sedentário que não faz. Então, caminhar um pouco e caminhar mais e correr menos, e correr razoavelmente. Eu, por exemplo, caminho 30 minutos e corro 10 minutos, né? Porque eu sinto que dá uma ativada no corpo, né? Mas é pouco, dá 30 horas por semana, 30 minutos por semana, né? O estudo falava em 2 horas e meia. Então, é isso. O que vocês acham? O que é pior? Ser gordinho desde pequeno ou ser gordo, engordar na fase adulta? O que vocês acham? Melhor engordar na fase adulta, porque ser gordo desde criança está recebendo os malefícios da gordura desde criança. Na verdade, não. Isso é pior você engordar na fase adulta. Por quê? Porque a distribuição de gordura no nosso corpo muda na fase infantil e adolescente, na fase adulta e na fase provecta também, com a idade. Quando a gente é mais novo, a gordura ela se distribui no subcutâneo, ou seja, por todo o nosso corpo, ok? Só que quando a gente é adulto, a nossa gordura ela se concentra num lugar, e esse lugar é a barriga. E esse tipo de gordura é muito inflamatória. Metade da célula de gordura é abdominal, né? É visceral, que se chama gordura, obesidade visceral. Metade dessa célula não é gordura, é substância inflamatória. Então, esse tipo de obesidade, o risco de ter um infarto, o risco de ter um AVC é muito maior. O risco de ter diabetes. Então, esse tipo de gordura que se localiza aqui
No abdômen, esse tem que ter cuidado, muito cuidado, ok? E já na idade mais provecta, né, já no idoso, a gordura se distribui não só mais central, mas entre as vísceras e entre os músculos, ok? Que também é pior. Bom, como é que você pode ver a sua obesidade? É uma coisa que é importante. Quando você está perdendo peso, vale a pena você pesar, vale a pena você fotografar e vale a pena medir a sua barriga. Então, antigamente, consideravam para o homem 102 centímetros de abdômen. Você mede aqui, mais ou menos na altura do umbigo, né? Entre a crista ilíaca aqui e a última costela. Para vocês, assim, de forma fácil, próximo do umbigo ali, vocês medem o seu abdômen. Antigamente era 102 para os homens e 88 para as mulheres. Hoje se baixou mais, é 94 para os homens centímetros e 80 para as mulheres. Se você é mulher e está acima dos 80 centímetros, abra o olho, não está em risco. Se você é homem e está acima dos 94 centímetros, tome muito cuidado, ok? 94, a barriguinha tem que estar 94 centímetros a menos para o homem e o da mulher menos de 80 centímetros, tudo bem? Uma coisa que também é importante, que se tem falado muito, é a vitamina D, né? Ela não é mais uma vitamina, é um pré-hormônio com funções importantíssimas, mas inclusive no nosso sistema imunológico. Houve até alguns trabalhos aí referindo com a mortalidade pelo Covid, né? Então, quem estava com uma boa dosagem no sangue de vitamina D tinha uma melhor performance frente à infecção por Covid. E a obesidade, as células gordurosas, elas sequestram mais a vitamina D e você fica com menos vitamina D disponível no seu organismo, no seu sangue, porque a maioria é sequestrada pelas células adiposas. Então, temos que ter cuidado. Geralmente, os obesos têm deficiência dessa vitamina D, ok? E um outro detalhe, será que dormir interfere para você ganhar peso? Eu durmo pouco. Então, tem que cuidar nisso. Você vê, não é só dieta, é atividade física, mas também é dormir bem, repousar bem. Quando você dorme pouco, você libera hormônios que aumentam o teu peso. Então, fizeram um estudo com os jovens saudáveis e dividiram em 2 grupos. Um grupo foi forçado a dormir, tem esse trabalho aqui, foi forçado a dormir pouco, certo? E 4 horas por noite. E o outro grupo foi permitido dormir até 10 horas por noite. E aí foram dosar os hormônios depois de um acompanhamento aí mais longo. E aí eles viram que o hormônio grelina, lembra daquele hormônio grelina que é produzido no estômago quando ele está vazio e aumenta a fome? Esse hormônio aumentava em 28% naqueles que dormiam pouco, quase 30%. Então eles tinham mais fome. E a leptina, que dá saciedade, que faz com que você coma um pratinho e fique satisfeito e não queira comer outro. Então, por exemplo, você come um prato, quer comer outro prato e ainda não está satisfeito, deve estar faltando leptina. E essa leptina, aqueles que dormiam pouco, também baixava 18%. Então, eles dormiam pouco, tinham mais grelina para aumentar a fome, acelerava, pisava no acelerador e tinha menos leptina, 18%. Ou seja, tirava o pé do freio. Mas o detalhe interessante é que a fome, ela não aumentava só, ela aumentava mais para produtos que eram mais calóricos. Então, aumentava 23% para todos os tipos de comida, aumentava 33% a 45% para doces, para salgadinhos, para massas, okay? Para coisas calóricas, e aumentava 17% a 21% para frutas e verduras, bem menos. Então, a pessoa que dorme pouco, ela tem mais vontade de comer o quê? Coisa calórica que engorda. Nos últimos 50 anos, a gente tem dormido 2 horas a menos, de forma geral. Porque a gente fica no computador, fica na televisão, fica lendo, porque tem luz, tem recurso para avançar na noite. E a obesidade dobrou. 2 horas a menos de sono na sociedade geral nos últimos 50 anos, e nesses últimos 50 anos a obesidade dobrou. Olha o resultado de dormir pouco.
Então não é só a dieta, não é só a atividade física, também tem que dormir bem. E a gente vai ver o que tem que acontecer mais também para você ter sucesso no seu tratamento para perder peso. Fizeram um grande estudo com 6.115 pessoas e observaram, continuando a falar sobre o sono, que aquelas que dormiam 2 a 4 horas por noite, eles tinham 73% mais chance de ser obesas. Então, se a pessoa dormia 2 a 4 horas por noite, elas tinham 73% de chance de ser obesa. Se eles dormiam 5 horas por noite, a chance de ser obeso diminuía para 50%. Eles tinham 50% de chance de ser obeso. E se eles dormiam 6 horas por noite, eles tinham 23% de chance de ser obesos. Então você vê que quanto mais você dorme, vai caindo a tendência para ser obeso. E aqueles que dormiam 10 horas de sono, eles tinham 11% de chance a menos de ser obeso. Então, se você dorme mais, você diminui a sua chance de ser obeso. Então, o sono é importantíssimo. Vou dormir 10 horas, eu vou engordar. Não, é o contrário. Se você dormir bem, o teu metabolismo é melhor e você tem chance de controlar o teu peso maior. Qual a dieta ideal? A dieta ideal é aquela que Deus nos oferece e nos proveu lá em Gênesis 1:29. As coisas que você encontra aí na natureza, elas não são hipercalóricas, elas são ricas em antioxidantes, anti-inflamatórios, vitaminas, e tem todas as características que a gente precisa para ter um corpo saudável. Previne doenças, não só a obesidade, mas como todos esses tipos de doenças que têm causado uma epidemia também no nosso planeta, como diabetes, pressão alta, artrite, artrose e tantas outras aí. Bom, fizeram um estudo também com 1.000 pessoas lá na Índia, e eles são vegetarianos, né? A maioria da população é vegetariana. 501 pessoas receberam a dieta tradicional, só que eles são vegetarianos, mas eles comem gorduras. Então eles fizeram uma dieta em 501 pessoas com menos gordura, reduziram a gordura, ok? E nas outras 499 pessoas, eles deram uma dieta rica em frutas, verduras e legumes. E o resultado, entre aqueles que reduziram só a gordura e o outro grupo que ofertou-se mais frutas, verduras e etc., houve redução bem maior do peso naqueles que comiam mais frutas, verduras, ok? Mais fibras. O colesterol baixou mais, o triglicerídeo também. E a redução de infartos diminuiu, por exemplo, os não fatais diminuiu 21% em relação ao outro 43%. E os fatais, 6% em relação ao 8,16%. Então diminuiu muito, digamos metade do outro que só reduziu gordura. Diminuiu a pressão e o controle da glicose foi bem melhor. Então, não é só reduzir caloria, é trocar os alimentos industrializados por alimentos naturais saudáveis, ok? Então, uma alimentação com mínimo de gordura de origem animal é muito mais saudável, rica em frutas, verduras, cereais, integrais, também é muito melhor, e você pode comer mais em relação àqueles que têm gordura. Se você entender, por exemplo, os alimentos, uma grama de gordura te dá 8 a 9 calorias, tá? 1 grama de gordura te dá 9 calorias. 1 grama de carboidrato te dá 4 calorias, tá? 1 grama de proteína também te dá 4 calorias. A grama de gordura, que são geralmente os produtos de origem animal, tem muita gordura, te dá 9 calorias. E 1 grama de álcool te dá 7 calorias. Beber também engorda, tá? Pode engordar, né? É que o pessoal às vezes bebe e deixa de comer, troca a comida pela bebida e aí acaba emagrecendo. Bom, se você, por exemplo, parar de usar mais o elevador e usar mais a escada, se você aumentar esse uso da escada em 2,8% no ano, você consegue diminuir meio quilo a cada ano. Só 2,8% usar mais a escada. Se você usar a escada mais 2,8%, você perde meio quilo por ano, ok? Então, posso cortar a primeira refeição? Não, não deve. Posso cortar a última? Pode, vai fazer muito bem para você. Para a maioria das pessoas, 2 refeições é melhor que 3. A orientação geral aí era recomendável de comer de 3 em 3 horas, ok? Pelos nutrólogos, pelos médicos, pelos nutricionistas, mas isso está mudando.
Eles estão vendo os benefícios do jejum e do jejum intermitente em relação à perda de peso, controle de peso, prevenção de doenças inflamatórias, doenças crônicas não transmissíveis. Quando você faz um jejum, ativa melhor a sua imunidade, tem a autofagia, né? Você faz uma limpeza no seu organismo. Então eles estão vendo o benefício do jejum, e tem vários tipos de jejum intermitente, que poderia ser esse que você come 8 horas por dia e fica as outras horas sem comer, que corresponderia a 2 refeições por dia, café bem saudável, abundante, e o almoço também, e pronto, não comeria mais. Essa está sendo a ideia aí na vanguarda, que está se começando a ver os benefícios e a pensar nisso. Bom, não é fácil mudar um hábito de 40, 30 anos. A gente precisa de uma força maior que a nossa. Às vezes a gente não tem essa força. E onde você pode encontrar essa força? No seu Criador. Ele está disposto a te ajudar. Se você pedir forças a Ele diariamente, Ele vai te dar forças e você vai achar mais fácil trilhar esse caminho árduo. Porque Ele deu prazer na comida para você. Quando você podia só colocar o seu dedo na tomada e receber energia, mas Ele te deu uma forma prazerosa de receber energia através dos alimentos. E a refeição é muito boa, muito saborosa, só que as pessoas se descontrolam nesse aspecto e mudaram os alimentos, transformando em alimentos hipercalóricos. Então, busque força e ajuda do céu. Os anos vão passando e a gente vai gastando menos calorias e sentindo e ficando mais lento e comendo menos, mas tem pessoas que continuam comendo bastante, então acabam engordando com o passar dos anos. Tem pessoas que eu vejo que fazia tempo que eu não vi, e quando vejo, eu até me assusto, elas estão bem mais pesadas, né? Porque essa é a tendência das pessoas, o metabolismo vai caindo, vai perdendo massa muscular e vai ficando mais propenso a engordar. Então, a solução: controle na alimentação e atividade física, dormir bem. E água. Será que a água interfere para você perder peso e controlar o teu peso? Interfere também. Pegaram pessoas que estavam fazendo tratamento para perder peso, ok? E aí dividiram, observaram que aqueles que bebiam mais de 1 litro de água por dia, eles emagreceram entre 1 e 2 quilos a mais do que aquele grupo controle. Um estudo com 5.000 pessoas, ok? E aí as que bebiam 1 litro de água a mais que o outro grupo, eles perdiam 1 a 2 quilos a mais que o grupo controle. Então, beber água faz bem, faz. Ela melhora o seu metabolismo, o funcionamento do seu organismo, e isso faz com que você perca melhor. Também teve uma onda aí dos alimentos termogênicos, que faz com que a gente gaste mais energia. Sim, tem alimentos. Se você observar a lista dos alimentos termogênicos, eu queria mostrar essa foto, mas eu não consigo aqui. Deixa eu ver aqui, se eu posso virar aqui. Espera aí, deixa eu ver aqui, se eu consigo virar para vocês. Tá aqui, opa. Não sei se dá para ver direito, mas se vocês observarem os alimentos termogênicos, você não encontra nada de origem animal. São frutas, são castanhas, né? Laranja, limão, manga, tomate, kiwi, uva, coco, brócolis, cebola, gengibre, alho, chocolate, né? Então não tem nenhum alimento de origem animal nesses alimentos termogênicos. Ajudam, ou seja, são a alimentação natural, ajuda você, mas de qualquer forma, qualquer digestão, ela é termogênica, você gasta caloria para digerir os alimentos, é uma tarefa física pelo seu estômago, árdua, e o próprio exercício físico também é termogênico. Então, está procurando queimar mais caloria, não é só escolhendo os alimentos termogênicos, mas esses que são alimentos que você encontra aí na natureza, né, providos por Deus, eles são termogênicos. E só para terminar, o último adendo, a nossa microbiota intestinal. Já observou que a microbiota no obeso é diferente do magro? Tem umas bactérias, por exemplo, chamadas Firmicutes, e essas bactérias, elas aumentam a nossa absorção dos alimentos. No obeso, a concentração dela é bem maior. Então, eles fizeram a experiência de pegar ratos, tirar as bactérias deles, né, através do uso de antibióticos,
e colocar esses firmicutes nos ratos magros, e eles aumentaram de peso. E pegaram as bactérias dos ratos magros e botaram, geralmente Prevotella, e botaram nos ratinhos obesos, e eles perderam peso. Então, a gente sabe que as bactérias também influem na nossa saúde e influem também para o nosso ganho ou redução do peso. Aqui já não é mais novidade, muito menos aí, o transplante de fezes, né? Você pega as fezes de um doador saudável, ele não deve ter tomado antibiótico nos últimos anos e ele deve ser saudável, não deve ter doença, então pega as fezes dele, faz um preparo e tal e coloca na pessoa doente, através de uma endoscopia ou colonoscopia, e aí as pessoas são beneficiadas. Essa terapia já começou pela medicina convencional mesmo, há uns 15, 20 anos aqui no Brasil, e aí talvez há mais tempo ainda. Então, tem resultado em bons efeitos e para vários tipos de doenças imunológicas e vários tipos. Então, a gente não precisa receber fezes no doador saudável. A gente pode ter a nossa microbiota saudável. Como? Alimentando-se com uma dieta de alta qualidade. Que dieta de alta qualidade é essa? É usando os produtos naturais que Deus proveu para a gente. Frutas no café da manhã e castanhas. No almoço, uma salada cheia de coisas cruas, saudáveis, folhas, rúcula, alface, espinafre cru, tomate, pode botar quinoa, milho, e você vai fazendo sua salada aí, e depois come alguma coisa quentinha, saudável, e o lanche, uma fruta também, um pão integral, por exemplo. Então, uma dieta de alta qualidade, somada à atividade física, sono adequado, repouso bom, regenerador, consumo de água adequado, confiança em Deus, com a ajuda dele você pode controlar o seu peso, porque é uma coisa que leva a outras doenças, a obesidade chama outras doenças, e você frustra, né, a sua performance diária, a sua autoestima. Então isso é o que a gente tinha para falar aqui de forma resumida, né? Eu até cortei algumas coisas para dar no tempo. Eu peço a Deus a bênção sobre as suas vidas, espero que vocês tenham aproveitado um pouquinho do que a gente falou. Eu falo meio rápido e o assunto é grande, mas que vocês possam ter forças para fazer as mudanças que são necessárias. Quem não é obeso pode melhorar sempre, entendeu? Pode pensar no futuro para não ter esse problema. E essas dicas não servem só para perder peso, mas servem para ter saúde. Deus acompanhe, Deus esteja com vocês e um ótimo dia. Fiquem com Deus.